um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A paz do Senhor, meus amados irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui para fazer mais um vídeo para o nosso canal. Lembrando que o nosso canal aí tá atingindo o 16º vídeo. Que maravilha de Deus! E nós estamos aqui hoje simplesmente para agradecer a Deus por esse feito, né? Deus tem dado aí estratégias para que a gente venha trabalhar com temas muito edificantes para a sua vida. E hoje o nosso tema não vai fugir muito dessa edificação. Nós vamos falar dos segredos de Jacó. Amém? Porque em Malaquias vai dizer que Deus ama, né, a Jacó e rejeitou a Esaú. Então nós vamos entender aqui o que aconteceu, nós vamos entender aqui o motivo do amor a Jacó e o motivo da rejeição de Esaú, para que a gente venha tomar isso para as nossas vidas e entender a que ponto estamos com Deus. Se estamos no ponto de amor, que Deus ama a cada um de nós, ou se já chegamos ao ponto de rejeição. Amém? Isso não mudou, viu, amados? Não se apeguem, né? Não se agarrem à frase da graça, né? A graça. Não se agarrem a isso, que a graça ela funciona também através da justiça. Se houver justiça, tem graça. Tá bom, meus amados? Vamos começar o vídeo de hoje e curta o nosso canal aí, né? Ative o seu sininho. Se inscreva no nosso canal, curta os vídeos do nosso canal, ative o sininho e eu tenho certeza que a sua família e você será edificado. Que Deus abençoe. Hoje vamos conhecer a história dos irmãos gêmeos Esaú e Jacó e o grande erro cometido por eles. Abraão, o grande patriarca, já estava bastante idoso quando morreu de velhice, e tudo que ele tinha foi passado para o seu filho Isaque, que casou-se com Rebeca e assim continuar a linhagem que Deus havia prometido a Abraão. Mas Rebeca era estéril e o casal não teve filhos. Então Isaque orou a Deus e ele estabeleceu seu pacto com o filho de Abraão. Deus afirmou: Rebeca daria luz a gêmeos e cada um seria o patriarca de uma nação diferente. Mas a rivalidade entre os gêmeos começou ainda no útero de sua mãe. E pela graça de Deus, Rebeca deu à luz a 2 meninos. O primogênito foi chamado Esaú, e ligado ao seu irmão mais velho, através do calcanhar, Jacó nasceu. Os irmãos, embora tivessem compartilhado o mesmo útero, não poderiam ser mais diferentes em personalidade e aparência. Esaú era ruivo e peludo, e se tornou um caçador, enquanto Jacó tornou-se pastor. Isaque, o pai, tinha preferência por Esaú, que não só era seu primogênito, mas também trazia carne para o seu pai, atitude profundamente apreciada por ele. Enquanto isso, Rebeca tinha Jacó como seu filho favorito. Em um dia, depois de uma caça mal sucedida, Esaú foi para casa com fome e encontrou Jacó fazendo um guisado. Ele implorou ao seu irmão por um pouco da sua comida, mas Jacó respondeu que ele só faria isso se Esaú desistisse da sua condição de herdeiro de Isaque. Esaú, cujo pensamento foi obscurecido pela fome, renunciou ao seu direito e à sua herança. Ou seja, ele pensou: a herança seria inútil se ele morresse de fome. Bem, o tempo passou. Amados, no vídeo de hoje nós vamos trabalhar com o livro de Malaquias. Vamos lembrar que no vídeo passado falamos sobre a ilha do divórcio. Se eu fosse você, eu ia ver esse vídeo, tá? A ilha do divórcio, é muito bom. Na ilha do divórcio nós trabalhamos também com o livro de Malaquias falando acerca do divórcio. E nesse livro também de Malaquias nós vamos falar sobre o amor de Deus e a rejeição de Deus, amém? No capítulo de número 1 de Malaquias, versículo de número 2 diz assim: Eu sempre os amei, diz o Senhor, mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei a Jacó, versículo 3, mas rejeitei Esaú. Amém? Nós vamos entender esse texto de Malaquias e o porquê que Deus falou isso
para a nação de Israel através do profeta Malaquias. Quando falamos de Jacó e Esaú, nós falamos de uma guerra que começou dentro do ventre. Vocês lembram da história, tá? Jacó e Esaú são gêmeos, dentro do ventre já estavam em guerra. Quando Esaú sai, ele é o primogênito, né? Quando ele sai e Jacó agora está agarrado no seu calcanhar. Tudo isso aconteceu ali no nascimento. Então já vamos ver ali que já existia, né, uma guerra dentro do ventre. E o próprio Deus falou isso, né? Falou isso para Rebeca. Falou que haveria uma guerra entre duas nações e estava dentro dela. Nós vamos entender que mais tarde, agora nós vamos ver os dois crescendo. Jacó é um menino mais ligado ao lar, Esaú já é mais ligado à caça, ao lado de fora. Isaac, ele tem mais afeição a Esaú, porque Esaú trabalha com caça e Isaac gosta disso. E já Jacó é mais apegado à mãe, né? A Rebeca. A Rebeca tá ali junto com Jacó o tempo inteiro ensinando, então ela se apegou mais ao filho Jacó. Só que numa dessas aí que Jacó está preparando um guisado, vai chegar aí Esaú com fome e vai pedir um pouco do guisado que Jacó está preparando. E Jacó lança a alternativa, né, para Esaú, dizendo: olha, Esaú, se você quer um pouco do guisado, me dá a sua primogenitura, me entrega a sua primogenitura. E Esaú não pensa duas vezes, ele entrega a primogenitura por boca, né? Ele entrega a primogenitura, não dando muito valor à primogenitura, mas ele vai agora e pega o prato de guisado em troca da primogenitura. E é aqui que entra quando Deus já começou a perceber quem era quem. Quero explicar algo sobre o pecado e sobre o caráter, amém? Uma pessoa que peca, que erra, desliza, é uma coisa. Mas uma pessoa que não tem caráter, ou o caráter dela é duvidoso, é outra coisa. Amém? E é por isso que a gente fala e o mundo não entende. O mundo pensa que a igreja é perfeita, mas a gente entende que deslize, pecado, erro é uma coisa. Agora, falta de caráter ou, né, um caráter duvidoso também é complicado. Então, nós temos que distinguir. Nesse vídeo nós precisamos separar as duas coisas: erros e deslizes, pecados, e também a falta de caráter. Ou seja, com a falta de caráter funciona assim. Se você tem uma falta de caráter e você está deslizando numa certa situação, errando numa certa situação, você vai continuar errando naquela certa situação até o fim, porque é uma falta de caráter, é um erro no seu caráter, é uma falha no seu caráter. E o que precisa? Precisa de um caráter transformado para que aquele erro não aconteça mais. Agora, se a pessoa ela deslizou, mas ela não tem problema com aquilo, o caráter dela não está ligado àquilo, ela apenas pecou, apenas caiu, é outra coisa. E é aí que o pecado é perdoado. Mas uma falta de caráter é complicado, porque já vira mais ou menos um remorso, porque faz já sabendo que vai fazer de novo. E é exatamente nesse texto que nós vamos trabalhar, nesse contexto que a gente vai trabalhar. Nós vamos ver que Esaú, ele troca a primogenitura, que era algo que para ele seria eterno com o pai dele, por um prato de guisado. Ou seja, era algo que ele estava trocando que era eterno, né? A sua primogenitura por algo momentâneo. E isso estava no caráter de Esaú. Isso estava dentro do caráter de Esaú. Não foi um erro de Esaú, mas foi simplesmente a falta de caráter de Esaú. Então Deus, ele precisava trabalhar com uma das duas nações, a nação que Jacó traria e a nação que Esaú traria. Só que quando Deus olha essa falta de caráter de Esaú, de trocar o que era eterno por algo momentâneo, ele percebe que o que está aqui, que é Jacó, ele está dando algo de momento e está querendo algo eterno. Então Deus agora ele começa a trabalhar com Jacó. Por que com Jacó? Porque Jacó ele quer trocar algo que é momentos por algo que é eterno, que era primogenitura. Lembrando que não foi erro de Jacó fazer esse trato com o irmão, mas quem errou aí foi Esaú de ter entregue a primogenitura mesmo que por boca. A Bíblia fala que a boca fala, o coração tá cheio. Talvez Esaú já não estava dando tanto ênfase à primogenitura. A primogenitura, pega aí, eu preciso, tô com fome, deixa eu me alimentar, preciso caçar mais, eu preciso de energia para isso. Então ele estava mais ligado à obra, né? A obra, do que simplesmente aquilo que era eterno para ele, que era a sua primogenitura. Começamos essa aula quente, hein? Se você for perceber bem, começamos essa aula quente, porque muitas das vezes a gente está priorizando algumas coisas e está deixando as principais de lado, que foi exatamente o que Esaú fez. E por isso que Deus falou que ele amava mais a Jacó
e tinha rejeitado a Esaú. Não só por causa disso. Amém? Daqui a pouco nós vamos entrar em outro texto aqui, em Obadias, que você vai ver o que aconteceu com a geração de Esaú. Precisa notar, amém? Notar no texto, no histórico, é que Isaac, ele gosta mais de Esaú, né? Porque Esaú é um homem de caça, um homem de trabalho, né? Um homem de obra, um homem forte, gosta de fazer obras, né? Fora. A caça é algo difícil, perigoso. Então ele gostava mais de Esaú. Mas nós vamos ver que Deus rejeita Esaú, né? Por mais que ele seja um homem trabalhador, um homem de caça, né? Um homem que corre perigo para trazer o alimento para dentro de casa. Mas Deus rejeita Esaú. E Deus ama a Jacó, aquele que está dentro de casa, que pega da caça e faz o alimento. Amém? O que temos que perceber aqui é que Deus, ele não ama nós por causa da obra. E tem pessoas que acham que é por causa de obra. Ah, mas eu dou cesta básica, eu sou bonzinho. Ah, eu faço bem, eu nunca faço mal. Nós vamos ver muito isso, principalmente quando a gente evangeliza nas ruas, né? Que as pessoas falam assim, eu tenho Deus no coração porque eu não faço mal a ninguém. Eu só faço bem, eu ajudo, eu entrego, eu faço, eu coloco para dentro da minha casa, eu dou água, eu dou comida, eu dou roupa. Amém, mas Deus, ele não está se atentando à obra. A salvação, ela não vem por obras, né? A salvação, ela vem pela fé, é pela graça, pela fé na graça, amém? É pela fé, não é por obras. Então, porque se fosse por obras, amados, realmente subiria muita gente, né? Muitas religiões que fazem muito a obra, mas Deus, ele não trabalha com obra. Deus, ele trabalha com a graça, pela santidade, pela graça, pelo caráter transformado, né? Um velho eu quebrado para um novo eu transformado em Cristo, amém? Transformado em um caráter cristão. Então nós vamos ver aqui que Esaú, por mais que fazia essas coisas, ele trazia um sorriso no rosto do seu pai, talvez no rosto de sua mãe, do seu irmão, nas suas caças. Deus, ele rejeita Esaú por causa do caráter. Um caráter a qual era um caráter que a gente não podia contar com esse caráter no mundo espiritual. Deus não podia contar nesse caráter como uma nação santa que viria. Tanto que a nação de Esaú, quando veio, é uma nação tão terrível que quando eles viram Judá, segundo Obadias, quando eles viram Judá sendo levado cativos, né, o povo de Israel sendo levado cativos, a Bíblia diz que eles ajudaram a levar eles cativos. E além disso, roubaram parte das suas riquezas e as outras partes eles entregaram para a Babilônia. Então nós vamos ver aí que nasceu uma geração que estava querendo ver o mal do outro, né? Que estava querendo ver a destruição do outro, exatamente por causa dessa situação de que Deus faz a nação de Jacó ser a nação escolhida, santa, né? Nós vamos ver isso na Bíblia. Deus aí, ele vai transformar, né, o nome Jacó em Israel numa passagem, aí escolhendo exatamente a geração de Jacó, que seria a geração santa, né? A geração a qual Deus escolheria como povo dele. Por quê? Exatamente porque Jacó também era um ótimo, ele agarrava as oportunidades espirituais que ele tinha. Ele agarrava as oportunidades espirituais, tanto que houve uma luta dele com um anjo. Esse anjo era o próprio Deus, para vocês verem. Ele agarra esse anjo, então ele dava muito valor ao que era eterno, ao que era espiritual. Ele dava valor a isso. Então, concluindo essa aula de hoje, respondendo aqui, né, sobre exatamente Jacó e Esaú, e o amor de Deus por Jacó e a rejeição a Esaú, foi exatamente por causa de caráter, a situação de caráter e a importância, né? Qual a importância que nós estamos dando para as coisas espirituais? Será que nós não estamos trocando muito o lado espiritual pelo lado físico, pelo lado carnal? Será que nós não poderíamos melhorar nesse sentido? Amém, amados? Então eu gostaria de deixar essa reflexão para a sua vida nesse vídeo, para que vocês entendam. Jacó foi a geração a qual Deus amou, Esaú a qual ele rejeitou, por causa do caráter, por causa da importância, trocando aquilo que era eterno por algo que era momentâneo. E isso a Bíblia inteira fala. Nós vamos ver Satanás, né? Satanás tentou colocar Jesus para transformar a pedra em pão, ou seja, algo que é eterno, pedra por pão, que é algo momentâneo. Então eu gostaria de deixar esse vídeo aí para que você assista, para que você reflita. Quem é você? Geração de Jacó ou geração de Esaú? Como é que está o seu caráter? Qual a importância que você vem dando para as coisas de Deus? Se está dando mais importância para as coisas de Deus, para coisas do mundo? O que você tem dado mais importância? Tá? Pega esse vídeo, coloca no teu coração. Eu quero que você seja amado.
Pastor, o senhor é amado. Depois dessa aula que eu tive aqui, amados, eu preciso buscar um pouquinho mais para mim ser amado mais por Deus. Para mim ser amado por Deus. Ah, mas Deus ama a terra, pastor. Ama. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Entenda isso. Deus amou. Então ele entregou o Filho, já entregou, já passou. Então a gente precisa voltar na cruz. A gente precisa voltar na cruz. A gente precisa voltar à dor de Cristo e começar a valorizar a cruz. Porque a cruz hoje é espiritual, mas um dia ela foi física. Mas hoje cada um de nós tem que carregar a nossa cruz espiritual. E carregar a cruz é exatamente fazer a obra de Cristo, fazer a vontade de Cristo. Amar que nem Cristo, amém? Fazer as coisas que Cristo fez e se igualar a Cristo, como Paulo diz que ele é imitador de Cristo. Precisamos disso, amados, amém? Que você guarde esse vídeo no teu coração, e eu tenho certeza que deu para dar uma explicação aqui de Malaquias, o porquê que Deus fala isso para o povo de Israel, amém? Que Deus abençoe.